primeiro lugar, ponto de partida para um estudo, para um exame desses recursos importantíssimos dentro do processo civil, deve ser, a meu juízo, classificação recursal que nós temos presente na teoria geral dos recursos. Lá na teoria geral dos recursos nós temos algumas classificações para os recursos. Uma delas nos interessa mais de perto para tratar do recurso especial e do recurso extraordinário. Essa classificação a que eu me refiro e que me parece deve ser o ponto de partida para exame desses recursos é a classificação que divide os recursos em ordinários de um lado e extraordinários ou excepcionais de outro. Esses recursos ordinários, portanto, são colocados de um lado dentro dessa classificação, são recursos que têm por finalidade a proteção direta e imediata do direito subjetivo da parte. Portanto, a parte, quando recorre por meio de um recurso de caráter ordinário, tem por finalidade direta e imediata a proteção de um direito subjetivo seu. E, em razão disso, os recursos ordinários, então, permitem uma ampla cognição por parte do órgão competente para julgamento do recurso. De outro lado, dentro dessa classificação recursal, nós temos os recursos extraordinários ou excepcionais. Eu prefiro chamar esses recursos de excepcionais para evitar a confusão entre o gênero e a espécie, né? Recursos extraordinários em sentido amplo, recursos excepcionais, que têm lá suas duas espécies, o recurso especial e o recurso extraordinário, em sentido estrito. Os recursos excepcionais ou recursos extraordinários em sentido amplo, eles, ao contrário dos recursos ordinários, têm por finalidade a proteção do direito objetivo e não do direito subjetivo da parte. Pelo menos a finalidade, o escopo imediato desses recursos excepcionais é a proteção do direito objetivo. É certo que há, por via indireta, uma proteção também do direito subjetivo. Aliás, é isso que motiva o recorrente a apresentar um recurso especial, um recurso extraordinário. Mas a finalidade direta e imediata desses recursos excepcionais é a proteção do direito objetivo. No caso do recurso especial, a proteção da legislação federal, e no caso do recurso extraordinário, a proteção da Constituição Federal. Muito importante nós partirmos dessa classificação recursal para que fique bem claro que esses recursos, como dito, têm por finalidade a proteção do direito objetivo, pelo menos de modo imediato. Porque isso gera uma série de consequências para esses recursos. E a primeira delas, de suma relevância, é a consequência da impossibilidade, então, nesses recursos especial e extraordinário, de revisão de matéria de fato ou de conteúdo fático probatório. De modo que, se o objetivo dos recursos especiais é a proteção do direito objetivo, é o direito objetivo que eu devo discutir nesses recursos, não matéria de conteúdo fático probatório. Daí, as duas súmulas, uma do STF e outra do STJ, que nós temos impedindo o reexame de provas no âmbito desses dois recursos. Súmula 7 do STJ e a súmula 279 do STF. As duas súmulas impedem o reexame, o simples reexame de prova no âmbito desses dois recursos. Mas é lógico que é muito difícil, no fenômeno de concretização do direito, separar o que é fático do que é apenas questão de direito. O fenômeno da incidência sempre traz, de modo conjugado, duas realidades, a realidade fática e a realidade da incidência normativa sobre essa realidade fática, de modo que na situação concreta, às vezes, é difícil separar o que é apenas de direito do que é apenas de fato. Isso tem gerado, então, algumas discussões, alguns problemas,
umas matérias dificultosas em relação à impossibilidade do reexame de matéria de fato no âmbito dos recursos especial e extraordinário, enfim, no âmbito dos recursos excepcionais. Por exemplo, a questão da qualificação jurídica, da subsunção, é possível de ser apreciada pelo STJ no âmbito de um recurso especial, mesma coisa, recurso extraordinário e o STF. Possibilidade, essa é uma discussão, embora já tenha uma posição mais ou menos consolidada, possibilidade de se rever valor de indenização do dano moral no âmbito de recurso especial, possibilidade de se rever valor dos honorários advocatícios no âmbito de um recurso especial. Lógico que para exame dessas questões, os tribunais superiores devem, se não reexaminar, pelo menos tomar em consideração alguma matéria de conteúdo fático. Não há como fugir disso, né? Então isso tem gerado alguns problemas. Em relação à qualificação jurídica ou fenômeno da subsunção, os tribunais superiores têm, de um modo geral, admitido essa possibilidade. Desde que, me parece que essa é a vertente a ser levada em consideração quando nós falamos em apreciação ou não, possibilidade ou não de apreciação de matéria de fato no âmbito dos recursos excepcionais. O que não pode, na verdade, os tribunais superiores, no âmbito desses recursos, é reexaminar para chegar a uma outra conclusão fatos que foram examinados pela instância originária. Então, o que não pode o STJ, no âmbito de um recurso especial, é considerar existente um fato que, por exemplo, o Tribunal de Justiça, num acórdão proferido, considerou inexistente. Não pode o STJ considerar existente um fato que o TJ considerou inexistente. Não pode o STF considerar inexistente um fato que o Tribunal ACO considerou existente. De modo que, então, os tribunais superiores, é lógico que, quando julgam os recursos excepcionais, levam em consideração matéria fática, matéria probatória. Mas levam em consideração a matéria fática tal como ela vem já determinada pela instância originária. De modo, então, que nada impede, e aí eu retomo, a qualificação diferente dos fatos pelo STJ, por exemplo. O STJ pode, tomando os fatos que foram considerados como existentes pela instância originária, aplicar a esses fatos uma disposição de lei federal diferente daquela que foi aplicada pelo tribunal de origem. De modo que, então, o fenômeno da subsunção tem sido objeto de cognição possível no âmbito do recurso especial, no âmbito do recurso extraordinário. A mesma coisa, a mesma conclusão deve ser tirada em relação à possibilidade do reexame de valor de indenização do dano moral, então de valor de honorários advocatícios. O valor do dano moral é possível que seja revisto pelo STJ? Bem que o STJ tem uma posição um pouco mais restritiva, é possível só se o valor for muito exorbitante, ou então se o valor for ínfimo, mas é possível, o STJ tenha assim entendido, a revisão de valor indenizatório em razão de dano moral. O STJ pode, tomando os fatos que foram retratados na instância originária, entender que o valor aplicado pela instância originária é um valor desproporcional, é um valor exorbitante. Então, veja, o que o STJ não pode, que o STF não pode, é considerar fatos existentes que não foram considerados pela instância originária. Mas, tomando esses fatos, como eles vêm da instância ACO, é possível ao STF, ao STJ, aplicar uma conclusão jurídica diferente, seja para fixar valor de dano moral, seja para fixar um outro valor a título de honorários advocatícios, se os honorários advocatícios tiverem sido fixados em patamar ínfimo, ou então em valor excessivamente elevado. Mesma coisa em relação à qualificação jurídica dos fatos. Tomados os fatos retratados na instância originária, nada impede que o STJ ou o STF aplique a esses fatos uma outra qualificação jurídica, aplique uma outra norma, uma outra disposição normativa, seja
de legislação infraconstitucional, no caso do STJ, seja da Constituição Federal, no caso do STF, o recurso extraordinário. Regras de direito probatório. O STJ tem feito, e o STF também, essa distinção. Regras de direito probatório não constituem matéria de fato. Portanto, é plenamente possível, seja o STJ, seja o STF, controlar a correta incidência, no caso concreto, de regras de direito probatório. De modo que nada impede, por exemplo, ao STJ examinar se a aplicação foi correta ou não pelo Tribunal de Justiça das regras de ônus da prova, por exemplo, do artigo 333 do CPC. Plenamente possível ao STJ controlar, porque é uma regra de direito probatório, não se trata aqui de reexaminar a matéria de fato. É lógico que, tomados os fatos como retratados pela instância originária, já havia dito, nada impede que o STJ reveja regras sobre ônus da prova, aplicação de regras sobre ônus da prova. Mesma coisa em relação à ilicitude da prova ou não. Nada impede que o STF reveja a licitude ou não da prova produzida. E questões relacionadas à admissão da prova também têm sido objeto de cognição no âmbito dos recursos especial e extraordinário, cognição possível. Se a prova é uma prova possível naquela situação concreta. Por exemplo, o STJ pode verificar se é possível a prova exclusivamente testemunhal, objetivando a comprovação de negócios jurídicos cujo valor excede 10 vezes o valor do salário mínimo vigente no país. Então, o STJ pode controlar para ver se é admitida ou não a prova exclusivamente testemunhal. Isso também, segundo o STJ, não é rever prova, não é rever matéria de conteúdo fático probatório. Outra questão também discutida em relação à possibilidade ou não do STJ enfrentar certas questões que estariam ali, uma certa zona duvidosa, é ou não reexame de fato, diz respeito às cláusulas gerais e normas que contêm termos vagos ou indeterminados. É possível ao STJ controlar um acórdão que utilizou uma norma que prevê uma cláusula geral, então um conceito jurídico indeterminado? Tem-se entendido que sim, levando em consideração também essa conclusão no sentido, que nós chegamos agora há pouco, no sentido de que, tomados os fatos como retratados na origem, nada impede ao STJ de verificar a correta incidência ou não da legislação federal. Então, para aqueles fatos, dá para aplicar a cláusula geral da boa-fé objetiva? O STJ pode verificar. Se para aqueles fatos, tais como retratados na instância originária, é possível, sobre esses fatos, a aplicação da cláusula geral da boa-fé objetiva. Então, de modo que também em relação a cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, tem entendido o STJ que é possível cognição desse tipo de matéria no âmbito do recurso especial, sem que isso esbarre na súmula 7 do STJ, que impossibilita o simples reexame de prova no âmbito desse recurso. Essa conclusão a que nós chegamos agora há pouco, no sentido de que o que importa é tomar os fatos como retratados na origem, o que não pode o STJ ou o STF é considerar um fato existente que foi considerado inexistente na instância anterior, ou então o contrário, vem retratada brilhantemente num acórdão prolatado no STJ, no RESP 812.004, relatado pelo ministro Jorge Scartesini, onde ele expressamente diz: não ofende o princípio da súmula 7 em prestar-se no julgamento do especial significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados. Essa me parece
diretriz correta para verificar, então, se há ou não há reexame de prova, reexame de matéria fático-probatória no âmbito dos recursos excepcionais. E essa conclusão, que chegou o ministro Scartesini, a conclusão me parece correta, é a que deve nos guiar na solução desses problemas relacionados à súmula 7 no âmbito do STJ. Tomados os fatos como retratados na origem, nada impede que outra conclusão jurídica seja dada pelo Tribunal Superior, STJ, ou então, no caso do recurso extraordinário, pelo STF. Mera interpretação de cláusula contratual não tem sido admitida no âmbito dos recursos excepcionais, como decorrência da vedação do reexame de simples matéria de fato. Interpretação de cláusula contratual não tem sido admitida no âmbito dos recursos excepcionais. Há duas súmulas nesse sentido, uma do STJ, súmula 5, há uma outra súmula do STF, 454, também no mesmo sentido, dizendo que simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial, não autoriza conhecimento do recurso extraordinário. Agora, o controle sobre a legalidade ou abusividade da cláusula, essa é uma questão de direito, que então pode ser objeto de recurso especial, de recurso extraordinário. Há inúmeros acórdãos do STJ reconhecendo a abusividade de cláusulas contratuais. Abusividade ou não é uma questão de direito. O que não pode é reinterpretar a cláusula, ou interpretar ou reinterpretar a cláusula contratual. Partindo da interpretação que foi fixada na origem, o STJ pode reconhecer que aquela cláusula é abusiva. Então, que aquela cláusula é ilegal, esbarra em algum dispositivo de ordem pública, por exemplo. Né? Então, a interpretação de cláusula contratual não tem sido admitida nos recursos excepcionais, mas o controle da abusividade, da legalidade da cláusula contratual, isso tem sido objeto de cognição possível no âmbito dos recursos excepcionais. Muito bem, superada essa questão da possibilidade ou não do exame de matéria fático-probatória no âmbito dos recursos excepcionais, como regra, essa revisão de prova ou reexame de matéria fático-probatória, isso não tem sido admitido, mas é possível chegar a uma conclusão diversa partindo dos fatos retratados na instância originária. Superada essa questão, nós podemos ingressar no exame do cabimento desses recursos, quando são cabíveis os recursos excepcionais. Os recursos excepcionais, os recursos extraordinários em sentido amplo, têm uma particularidade. As hipóteses de cabimento desses recursos não estão previstas no Código de Processo Civil, não estão previstas no CPC, mas sim na Constituição Federal. As hipóteses de cabimento do recurso extraordinário estão previstas no inciso 3 do artigo 102 da Constituição. E as hipóteses de cabimento do recurso especial estão previstas no inciso 3 do artigo 105 também da Constituição. O artigo 102 da Constituição, tratando do cabimento do recurso extraordinário, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à Guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar dispositivo desta Constituição, e essa é a hipótese clássica de cabimento do recurso extraordinário, violação da Constituição Federal. Linha B, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, questão tipicamente constitucional, discutir constitucionalidade ou não, uma questão tipicamente constitucional, que deve ser, então, objeto de recurso extraordinário. Ocasião em que a discussão sobre a constitucionalidade ou não vai se dar de forma incidental. O recurso extraordinário é um meio de se exercer controle incidental de constitucionalidade. A linha C, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, também um problema de violação ou não da Constituição Federal.
E a linha D, julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Essa linha, até a emenda constitucional de 2004, a emenda de reforma do Poder Judiciário, era hipótese de cabimento do recurso especial. Porque não se enxergava aí a Constituição, e, portanto, violação da Constituição Federal. E, de fato, lendo a linha D, lá diz julgar válida a lei local contestada em face de lei federal, não há menção à Constituição. Por isso que até 2004 essa era uma hipótese de cabimento do recurso especial. Até que em 2004 essa hipótese de cabimento foi levada para o recurso extraordinário. Porque, embora não esteja aí de modo claro a presença da Constituição, de modo expresso a presença da Constituição, a questão relacionada à hipótese de incidência de lei local ou de lei federal é uma questão constitucional. Porque, no final das contas, é a Constituição Federal que diz quando a lei local atua e quando a lei federal deve atuar. Então, se eu estou na dúvida, não, o caso é de lei federal ou de lei local, quem diz quando uma lei vai atuar ou outra vai atuar é a Constituição. Então, no fundo, o problema é, de fato, um problema constitucional e não um problema infraconstitucional. Por isso que, a partir de 2004, essa hipótese de cabimento que estava no âmbito do recurso especial foi levada para dentro do recurso extraordinário, para dentro das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. O artigo 105, inciso 3, por sua vez, traz as hipóteses de cabimento do recurso especial. Diz lá que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida, a linha A, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Aqui também a hipótese clássica de cabimento do recurso especial, violação de dispositivo de lei federal. Ou então, diz aí a linha A, violação de tratado. E me parece que nem todo tratado atualmente, ou nem toda violação de tratado atualmente rende ensejo à interposição de recurso especial. Porque, tudo bem, como regra, os tratados, quando ingressam no direito nacional, ingressam como uma lei infraconstitucional. Alguns tratados não são aprovados com o procedimento de emenda constitucional, ingressam, segundo a posição do STF, uma posição de supralegalidade. Mas há tratados que, aprovados com o procedimento de emendas constitucionais, passam a ter status de normas constitucionais. De modo que me parece que a violação desses tratados que são aprovados com o procedimento de emenda constitucional, a violação desses tratados não pode ser objeto de recurso especial. A violação desses tratados deve ser objeto de recurso extraordinário. Porque se o tratado foi aprovado como emenda constitucional, ou seguindo o procedimento de aprovação das emendas constitucionais, quórum 3/5, apreciação nas duas casas, 2 turnos, tal, parece que essas normas desses tratados ganham status, normas constitucionais. Portanto, a violação dessas normas vai render ensejo ao recurso extraordinário e não ao recurso especial, né? Houve uma alteração na dinâmica de ingresso dos tratados, da qualidade das normas dos tratados no direito brasileiro, e não houve a devida adaptação aqui no âmbito dos recursos especial e extraordinário. Diz lá ainda o 105, inciso 3, que tem cabimento recurso especial quando a decisão julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Muito bem, aqui é o ato de governo local contestado em face de lei federal, e não a lei local contestada em face de lei federal. Lei local contestada em face de lei federal, recurso extraordinário. Ato de governo local contestado em face de lei federal, recurso especial. E a linha C, também uma hipótese bastante utilizada de interposição do recurso especial, é a da divergência, né? Então, diz lá que cabe recurso especial quando a decisão der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Hipótese típica, bastante utilizada de
interposição do recurso especial, divergência jurisprudencial. O acórdão recorrido deu uma lei federal, uma interpretação que outro tribunal não seguiu, que outro tribunal deu o mesmo dispositivo de lei federal, uma interpretação completamente diferente, completamente divergente, né? Quando eu menciono a questão da divergência jurisprudencial, me lembro da questão relacionada ao início do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário de condenações a pagamento de quantia. Prazo de 15 dias, devo cumprir a condenação, sob pena de não cumprindo, ter que pagar uma multa de 10% sobre o valor da condenação. E aí, logo no início de vigência do artigo 475J do CPC, houve uma séria discussão, precisa de intimação específica para início do prazo de 15 dias, para cumprimento voluntário da condenação, ou não há necessidade dessa intimação específica. Alguns tribunais, então, passaram a entender que não havia necessidade da intimação específica. Outros tribunais passaram a entender que havia necessidade da intimação específica. Típica hipótese de divergência jurisprudencial acerca da correta interpretação de um dispositivo da lei federal. O artigo 475J do CPC. Dá margem a essa divergência jurisprudencial o cabimento do recurso especial. Agora, é importante anotar que a divergência jurisprudencial que rende ensejo ao recurso especial é a divergência jurisprudencial entre tribunais diferentes. De modo que a divergência interna, divergência de entendimento jurisprudencial dentro do mesmo tribunal, não dá margem à interposição de recurso especial. Pode render ensejo ao incidente de uniformização de jurisprudência, mas não ao cabimento do recurso especial. De modo que, para que tenha cabimento do recurso especial, é preciso que o entendimento divergente tenha vindo de um outro tribunal diferente daquele que prolatou o acórdão recorrido. Tem que ser um tribunal diferente. Esse outro tribunal pode ser o STJ mesmo? Pode. O STJ tem entendido que o acórdão paradigma, aquele que eu aponto como correto para justificar o recurso especial que eu estou apresentando, esse acórdão paradigma pode ser do próprio STJ. Bom que seja, né? Porque aí você vai recorrer para o STJ e utilizar um acórdão paradigma do próprio tribunal para poder justificar sua pretensão recursal. Então, melhor que seja do STJ, o STJ tem admitido que esse acórdão paradigma seja dele próprio STJ. A questão da divergência jurisprudencial também exige a comprovação desse entendimento divergente. Eu preciso comprovar a existência desse acórdão paradigma, preciso comprovar a existência desse entendimento divergente. Como é que eu faço essa comprovação? O CPC, lá no parágrafo único do artigo 541, diz que, a princípio, essa comprovação vai ser feita por meio de citação de repositório oficial ou então cópia autenticada do acórdão paradigma. Possível também citação de julgados constantes de mídias eletrônicas distribuídas pelos tribunais. Mas hoje, em razão de uma alteração que nós tivemos no parágrafo único desse dispositivo do CPC, há a possibilidade de, para demonstração ou comprovação da divergência, citação de acórdão retirado da internet. Isso veio facilitar muito a comprovação da divergência. Então, basta mencionar a fonte, basta mencionar o endereço eletrônico de onde você extraiu o acórdão paradigma, isso é o que basta para a comprovação da divergência. Não precisa ficar tirando cópia autenticada, se dirigindo até o tribunal para isso, não precisa buscar um repositório oficial. Basta tirar da internet e citar a fonte, citar o endereço eletrônico de onde foi tirado o acórdão apontado como paradigma. Outra questão relacionada ao cabimento do recurso especial com base de divergência é cotejo analítico.
Cotejo analítico deve ser feito quando o recurso especial é apresentado com base em divergência. Esse cotejo analítico é exigido, inclusive, pelo regimento interno do STJ. De modo, então, que eu preciso efetuar esse cotejo entre o acórdão recorrido e o acórdão que eu aponto como paradigma, demonstrando que os acórdãos, o recorrido e o paradigma, trataram do mesmo assunto, do mesmo dispositivo de lei federal, mas, embora tratando do mesmo dispositivo de lei federal, deram a ele interpretações completamente diferentes, completamente distintas. De modo, então, que no cotejo analítico eu preciso demonstrar o que aproxima os dois acórdãos, ou seja, eles trataram do mesmo assunto, do mesmo dispositivo de lei federal, um exemplo que eu dei há pouco do artigo 475J do CPC, mas que, embora tratando do mesmo assunto, eles deram ao mesmo dispositivo de lei federal interpretações completamente diferentes, completamente distintas. Um entendeu necessária a intimação específica para início do prazo de 15 dias, o outro entendeu dispensável a intimação específica para início do prazo de 15 dias. É um problema, e um baita de um problema, efetuar esse cotejo analítico no sentido de atender ao que o STJ quer nesse cotejo, nesse confronto analítico. Diversas vezes eu já me deparei com recursos onde o cotejo analítico estava claro e o STJ disse, não, aqui não há cotejo analítico. Em razão dessa dificuldade, o cotejo analítico, veja, não basta que seja feito com mera citação de ementas, o STJ tem dito isso. O que se tem feito para demonstração desse cotejo analítico e para satisfação do STJ em relação ao atendimento desse aspecto do recurso especial interposto com base em divergência é uma tabela. Vira e mexe, nós nos deparamos com recursos especiais onde há uma tabelinha com duas colunas. Em uma, há menção a trechos do acórdão recorrido e em outra, há menção a trechos do acórdão paradigma. Trechos que devem demonstrar que no acórdão recorrido o tratamento dado a um dispositivo de lei federal foi um e o tratamento dado no acórdão paradigma ao mesmo dispositivo de lei federal foi completamente outro, completamente distinto, né? Então tem-se adotado a técnica da tabela, com duas colunas para tentar satisfazer o STJ em relação a essa demonstração da divergência, esse cotejo analítico, que é um problemão realmente para que o STJ entenda presente esse cotejo, esse confronto analítico. Outro aspecto relacionado ao cabimento, e ainda dentro desses dispositivos da Constituição Federal, em relação ao recurso especial extraordinário, diz respeito ao pré-questionamento. Esses recursos excepcionais são recursos que exigem o pré-questionamento. O STJ e o STF têm súmulas exigindo o pré-questionamento, súmula 282 do STF, súmula 320 do STJ, são súmulas que exigem a presença do pré-questionamento para que o recurso especial seja admitido, para que o recurso especial, para que o recurso extraordinário seja admitido também. Então veja que o pré-questionamento é algo ligado ao cabimento desses recursos, de modo que a falta do pré-questionamento vai levar ao não conhecimento desses recursos, que pararão, portanto, já no seu juízo de admissibilidade. Merecerão, em razão da falta do pré-questionamento, um juízo negativo da sua admissibilidade. Pré-questionamento. Veja, esse termo pré-questionamento vem de constituições passadas, onde a expressão, o termo também utilizado era o termo questionar. Constituições passadas, até a Constituição de 37, se exigia que a parte tivesse questionado a questão constitucional, a questão federal, para que então os recursos excepcionais pudessem ser conhecidos. Depois de 1937, o termo questionar foi abandonado, mas não o termo que até então se empregava para a exigência desse aspecto da admissibilidade dos recursos excepcionais. Continuou-se a utilizar
o termo pré-questionamento. Hoje não há menção a questionar, o termo questionar, questionamento, pré-questionamento nesses dispositivos da Constituição Federal, inciso 3 do artigo 102, inciso 3 do artigo 105. Não há menção ao termo questionar. E então se passou a discutir o que seria o pré-questionamento, o que seria esse requisito. Requisito esse que consta desses dispositivos constitucionais. Muitas vezes nós ouvimos por aí também alguém dizer que esses recursos, esse pressuposto do pré-questionamento é um pressuposto que foi criado por súmula de tribunal, esse é um requisito ilegítimo criado por súmula, não consta da Constituição. Sim, esse requisito do pré-questionamento está na Constituição. Está na Constituição, lá no inciso 3 do 102, inciso 3 do 105, quando esses dispositivos falam sobre causas decididas. Tem cabimento recurso extraordinário para o STF de causas decididas em única ou última instância, toda vez que tiver violação da Constituição Federal. Mesma coisa, inciso 3 do artigo 105. Tem cabimento recurso especial, sempre de causas decididas, no última única instância, por Tribunal Regional Federal, então por Tribunal de Justiça, sempre que a decisão tiver violado legislação federal, ou então houver divergência de entendimento sobre a correta interpretação da legislação federal. Quando esses dispositivos fazem menção a causas decididas, aí eles estão exigindo o pressuposto do pré-questionamento. De modo que hoje não se tem muita dúvida de que o pré-questionamento é a exigência de que a questão federal e a questão constitucional, uma no caso do especial, outra no caso extraordinário, tenham sido objeto de decisão no âmbito do acórdão recorrido. Isso é pré-questionamento. A questão federal tem que ter sido tratada, decidida no âmbito do acórdão recorrido, quando eu pretendo apresentar um recurso especial. A questão constitucional tem que ter sido apreciada no acórdão recorrido, quando eu quiser apresentar um recurso extraordinário. É possível encontrar por aí alguém defendendo que, além da decisão no acórdão recorrido, é preciso que a parte tenha alegado antes, tenha suscitado antes a questão federal, a questão constitucional. Mas o entendimento que tem prevalecido acerca do pré-questionamento é o de que basta que a decisão recorrida tenha tratado da questão federal ou da questão constitucional, ainda que a parte não tenha suscitado essa questão anteriormente ao longo do processo. Basta que tenha havido decisão sobre a questão constitucional, sobre a questão federal no âmbito do acórdão recorrido. Essa conclusão, no sentido de que o que importa é decisão no âmbito do acórdão recorrido, parece também decorrer da súmula 282 do STF, que diz: é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. De modo que a questão federal suscitada tem que ter sido ventilada na decisão recorrida. Isso é que importa. Importa se ela foi alegada ou suscitada pela parte antes ou anteriormente. Mesma coisa, súmula 320 do STJ diz: a questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do pré-questionamento. Essa súmula é interessante. Se a questão federal tiver sido ventilada apenas no voto vencido, mas não nos votos vencedores, num julgamento por maioria, não tem cabimento recurso especial por falta de pré-questionamento. Então, a questão federal tem que ter sido ventilada nos votos vencedores. Isso é o que exige a súmula 320 do STJ. O inciso 3 do 102 e o inciso 3 do 105 fazem menção, como nós já adiantamos, à expressão causas decididas. E se debateu, então, o que seriam causas decididas. Bom, só quando a decisão resolve a causa, portanto, resolve o mérito, só decisão final é que poderia ser impugnada por meio dos recursos excepcionais. E o entendimento que acabou por prevalecer foi o entendimento de que não.
de modo que o correto entendimento sobre o que é causa decidida é o entendimento mais amplo possível, de modo que é possível sim a interposição de recurso especial, mesmo diante de acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Não tem problema. Se o acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento violar Constituição Federal, tem cabimento recurso extraordinário. Se violar o acórdão no julgamento de agravo de instrumento, recurso especial, tem cabimento recurso especial para o STJ. Se violar a legislação federal, tem cabimento recurso especial para o STJ. Então, o entendimento sobre causas decididas é o mais amplo possível. Não preciso estar diante de uma decisão final, uma decisão de mérito, posso estar diante de um acórdão que julga um agravo de instrumento interposto contra uma decisão interlocutória proferida em primeiro grau de jurisdição. Muito bem. Questão ainda relacionada ao pré-questionamento dos embargos de declaração pré-questionadores. Veja, nós dissemos agora há pouco que o entendimento que tem prevalecido sobre o pré-questionamento é aquele no sentido de que a decisão recorrida tem que ter tratado da questão federal, da questão constitucional. Agora, se, embora essa questão constitucional federal tenha sido suscitada pela parte, embora tenha sido suscitada, pode ser que o tribunal fique silente, pode ser que o tribunal fique omisso e acabe não apreciando a questão federal suscitada. Acabe não apreciando a questão constitucional suscitada, portanto, incorrendo em uma omissão. Diante dessa omissão, é que então abre-se a possibilidade da apresentação do recurso de embargos de declaração. E eu então me utilizo dos embargos de declaração para forçar o tribunal a se manifestar sobre a questão constitucional, sobre a questão federal que ele não apreciou de início. Por isso que nesse caso se fala em embargos de declaração pré-questionadores. Utilizo dos embargos de declaração para, sanando a omissão, forçar o aparecimento da questão constitucional, da questão federal tratada no âmbito do acórdão recorrido, surgindo assim o pré-questionamento e a possibilidade da interposição dos recursos excepcionais. Veja, não tem cabimento os embargos de declaração pré-questionadores se não há no acórdão recorrido omissão. Só tem sentido falar em embargos de declaração pré-questionadores se o tribunal recorrido foi omisso em relação à apreciação da questão constitucional da questão federal. Havendo omissão, então, para sanar a omissão, vamos utilizar os embargos de declaração pré-questionadores, forçando o tribunal a tratar da questão federal, então a tratar da questão constitucional, para que eu possa apresentar o recurso especial ou o recurso extraordinário. E utilizo, então, no caso de omissão, dos embargos de declaração pré-questionadores. Pode ser que o tribunal, julgando os embargos de declaração pré-questionadores, aprecie a questão federal ou a questão constitucional. Muito bem. Se o tribunal tiver apreciado, depois da interposição dos embargos de declaração, surgiu o pré-questionamento e, então, eu tenho a possibilidade ampla de apresentar os recursos excepcionais, especial ou extraordinário. Agora, pode ser que, apesar da interposição dos embargos de declaração, continue o tribunal omisso quanto à apreciação da questão federal, da questão constitucional. Geralmente com aquelas decisões clássicas dadas em embargos de declaração. O que pretende o recorrente é reexame da matéria apreciada, né? Ou então busque o recorrente as vias recursais próprias, enfim, aquelas decisões que vêm geralmente apreciação de recursos de embargos de declaração. Se o tribunal, apesar da interposição dos embargos de declaração, continua omisso, o que fazer? O que fazer? Se eu pretendo apresentar o recurso extraordinário para o STF, o que eu faço? Apresento o recurso extraordinário para o STF. E por que eu posso apresentar o recurso extraordinário para o STF, mesmo tendo continuado omisso o tribunal recorrido? Porque o STF entende possível o que
se costumou chamar por aí de pré-questionamento ficto, que vem de uma súmula do STF, a súmula 356. A súmula 356 diz: o ponto omisso da decisão sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por falta do pré-questionamento. O que significa contrário senso. Se houve apresentação de embargos de declaração, é possível a interposição de recurso extraordinário, ainda que de fato o tribunal não tenha apreciado a questão constitucional. O STF entende que você fez o que tinha que fazer, que era apresentar os embargos de declaração, e isso fez surgir, então, o pré-questionamento. Ficto, de fato ele não está lá, mas fictamente eu considero como se ele tivesse presente. E aí, então, a via para a interposição do recurso extraordinário fica amplamente aberta. Essa é uma posição que me parece razoável, sensata do STF. Já o STJ tem um entendimento diferente. Se eu apresento o recurso especial, o tribunal, se eu põe uma apelação citando uma questão federal, o tribunal é omisso, apresento embargo de declaração, o tribunal continua omisso, o que é que entende o STJ? Você vai ter que apresentar um recurso especial, mas não para discutir aquela matéria constitucional que você, aquela matéria de legislação federal que você suscitou lá atrás. Você vai ter que apresentar um recurso especial alegando violação do inciso 2 do artigo 535 do CPC, dispositivo esse que diz que tem cabimento em embargos de declaração diante de decisões omissas, para que, chegando o seu recurso especial, interposto com base em violação do inciso 2 do 535 no STJ, o STJ aprecie seu recurso, anule a decisão recorrida e determine que outra decisão recorrida seja proferida pelo tribunal ACO, agora com a apreciação da questão federal que, insistentemente, ainda não foi apreciada pelo tribunal recorrido. Então, veja o trabalho que você tem de acordo com o posicionamento do STJ. Acórdão omisso quanto à questão federal. Apresenta embargos de declaração. Há uma omissão para tentar forçar o exame da questão federal, tentar forçar o surgimento do pré-questionamento. Se o tribunal, apesar dos embargos de declaração, continua omisso, o que é que você tem que fazer? Apresentar um recurso especial para o STJ, suscitando violação do inciso 2 do artigo 535 do CPC. Chegando esse recurso especial no STJ, ele vai apreciar, entendendo que realmente é uma omissão relevante, ele vai anular o acórdão recorrido, determinando que outro seja proferido pelo tribunal ACO, com agora, espera-se, a apreciação da questão federal. E aí, então, depois de anulado o acórdão recorrido, outro sendo proferido no seu lugar com a apreciação da questão federal, eu posso apresentar aquele recurso especial que desde o início eu poderia ter apresentado se o STJ tivesse o mesmo entendimento do STF. De modo que, concluindo, o STJ não admite a figura do pré-questionamento ficto. O STJ não aceita, não admite a figura do pré-questionamento ficto. E isso vem de modo claro numa súmula do STJ, súmula 211. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ACO. Não surge o pré-questionamento ainda que você tenha apresentado os embargos de declaração. Não surge o tal do pré-questionamento ficto, que vai te exigir, então, a interposição de 2 recursos especiais. Um primeiro alegando violação do inciso 2 do 535 e um segundo, depois que o tribunal aprecia a questão federal, um outro recurso para discutir essa questão federal. O entendimento do STJ, veja, do ponto de vista técnico, é irretocável. De fato, se o tribunal é omisso, não há causa decidida, não há pré-questionamento. Mas exige um trabalho, exige um esforço, me parece desnecessário, né? A posição do STF, embora não seja assim tecnicamente perfeita, é a mais sensata, né? Que é pautada na razoabilidade, me parece. A súmula 98 do STJ, só para encerrar a questão referente ao pré-questionamento, diz que embargos de declaração manifestados com um notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Então, os embargos de declaração pré-questionadores que têm por finalidade
forçar o tribunal decidir sobre a questão federal não tem caráter protelatório, de modo que não é possível aplicar multa ao embargante, ainda que o embargante não tenha razão nos embargos de declaração interpostos. Ainda em relação ao cabimento dos recursos excepcionais, ainda em relação aos incisos 3, seja do artigo 102, seja inciso 3 do artigo 105, para que sejam cabíveis os recursos excepcionais, é necessário e indispensável o prévio esgotamento das instâncias ordinárias. De modo que o recurso especial, de modo que o recurso extraordinário tem que ser a última medida revidenda a ser apresentada pela parte no processo. Pode ter outro cabimento com caráter ordinário da decisão que eu quero impugnar via do recurso especial ou via do recurso extraordinário. Se tiver cabimento outro recurso, não tem cabimento recurso especial ou extraordinário. Por exemplo, se a decisão é uma decisão dada por maioria, reformando sentença de mérito dada em primeiro grau de jurisdição, tem cabimento contra essa decisão embargos infringentes. Se tem cabimento contra essa decisão embargos infringentes, não tem cabimento recurso especial, ainda que a decisão tenha violado a lei federal. Antes eu preciso pôr os embargos infringentes, só depois apresentar o recurso especial. Agora, há situações em que o acórdão tem vários capítulos. Se o acórdão tem vários capítulos, por exemplo, o acórdão decidiu sobre o dano material e sobre o dano moral. Se o acórdão decidiu sobre o dano moral por maioria, reformando a sentença de mérito em primeiro grau de jurisdição, tem cabimento contra o capítulo do dano moral, embargos infringentes. Já se a decisão em relação ao dano material é unânime e viola a lei federal, tem cabimento recurso especial contra esse capítulo referente ao dano material. Mas eu não preciso, e o CPC traz isso no 498, eu não preciso apresentar desde logo, nesse caso, o recurso especial. Antes eu apresento o recurso de embargos infringentes contra a parte não unânime, espero o julgamento dos embargos infringentes da parte não unânime, e depois da intimação do julgamento dos embargos infringentes da parte não unânime, começa a contar o prazo de 15 dias para que eu apresente especial, seja da decisão dada nos embargos infringentes, seja daquele outro capítulo referente ao dano material. Há aí sobrestamento do prazo para interposição do recurso especial, do recurso extraordinário contra a parte unânime do acórdão proferido. Então, há necessidade do prévio esgotamento das instâncias ordinárias para a apresentação desses recursos. Está lá também retratado em duas súmulas, a 281 do STF, é inadmissível recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada, e na súmula 207 do STJ, é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem. Tem cabimento recurso de embargos infringentes, não tem cabimento recurso excepcional. Ainda em relação, e último ponto sobre cabimento, sobre o inciso 3 102, sobre o inciso 3 105, diz respeito à origem da decisão impugnada, da decisão que eu quero impugnar por meio de um recurso excepcional. No caso do recurso extraordinário, basta que a decisão seja uma decisão de última ou única instância, né, e essa expressão é a que retrata a necessidade do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, que nós acabamos de discutir. A necessidade de que a decisão de única ou última instância, ou não há necessidade para o extraordinário de que a decisão de única ou última instância venha de um tribunal regional federal ou de um tribunal de justiça. Lendo o inciso 3 do artigo 102, lá diz, tem cabimento recurso especial de causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida violar a Constituição, e aí vem as hipóteses das alíneas do inciso 3 do artigo 102. Por isso, exatamente por isso, porque não há necessidade de que a decisão recorrida venha de
Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça, é que tem se entendido que tem cabimento recurso extraordinário contra colégio proferido por colégio recursal, contra acórdão proferido por colégio recursal no âmbito dos juizados especiais. Tem se entendido que acórdãos proferidos por colégios recursais podem ser impugnados por recurso extraordinário. Já em relação ao recurso especial, o inciso 3 deixa claro, o inciso 3 do artigo 105, que a decisão tem que ter vindo de um tribunal regional federal ou de um tribunal de justiça. Tem cabimento recurso especial, causas decididas em única ou última instância, quando decisão do TRF ou então do Tribunal de Justiça violar lei federal, e aí vem as hipóteses das alíneas do inciso 3 do artigo 105. Para o cabimento do recurso especial, é imprescindível que o acórdão recorrido tenha vindo, que a decisão recorrida tenha vindo de um tribunal de justiça ou então de um tribunal regional federal. Por isso, exatamente por isso, tem-se entendido, então, que não tem cabimento recurso especial contra acórdão proferido por colégio recursal. Não tem cabimento recurso especial contra acórdão proferido por colégio recursal. O que tem sido feito para questionar alguns acórdãos de colégio recursal que violem assim frontalmente a jurisprudência dominante do STJ é a utilização do instituto da reclamação, da ação chamada reclamação. Para muitos é um recurso, enfim. Me parece que a natureza jurídica da reclamação é de ação. Reclamação diretamente para o STJ, para que o STJ então imponha um entendimento que lá vem prevalecendo acerca da legislação federal, imponha ao colégio recursal, que acabou, na sua decisão, divergindo desse posicionamento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Então, não tem cabimento recurso especial, mas quando o acórdão do colégio recursal viola frontalmente jurisprudência dominante ou súmula do STJ, tem se entendido pelo cabimento da reclamação diretamente dirigida ou endereçada para o Superior Tribunal de Justiça. Muito bem, eram essas as questões relacionadas ao cabimento dos recursos excepcionais. Eu queria discutir também, e me parece isso de suma importância, a distinção que deve ser feita, que muitas vezes não é feita, no âmbito desses recursos excepcionais, entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito. Isso me parece de suma importância. Principalmente naqueles casos em que o recurso excepcional é interposto com base em violação, ou da lei federal, no caso do especial, ou da Constituição, no caso do extraordinário. Veja, a ofensa à lei federal não é, a real ofensa da lei federal não é tema vinculado à admissibilidade do recurso especial. A real ocorrência de violação da Constituição não é matéria ligada à admissibilidade do recurso extraordinário. Para que o recurso especial possa ser admitido, basta o recorrente que tenha alegado violação à lei federal. Se a violação alegada realmente existe ou não, isso é matéria que vai ser apreciada no mérito do recurso interposto. Essa é uma distinção que o professor Barbosa Moreira deixa muito clara, me parece de suma importância. Às vezes não é feita pelos tribunais superiores, embora o STF, em alguns julgados recentes, tenha se inclinado no sentido dessa diferenciação. Então, para que o recurso seja admitido, o recurso excepcional seja admitido, basta que se tenha alegado violação da lei federal ou da Constituição Federal. Se essa violação realmente existe ou não, isso é matéria que vai ser apreciada no mérito, no julgamento do mérito do recurso. Isso é de suma importância porque eu tenho me deparado com decisões denegatórias de recursos excepcionais proferidas pelos tribunais de origem, pelos tribunais ACOP, os presidentes dos tribunais de origem, que, para negar seguimento aos recursos excepcionais, dizem que o acórdão recorrido não violou lei federal, ou o acórdão recorrido não violou a Constituição Federal. Veja,
O que compete ao presidente do tribunal de origem é o exame da admissibilidade do recurso, não do mérito. Portanto, o presidente do tribunal de origem não pode dizer se há ou se não há violação da Constituição, se há ou se não há violação da lei federal. Isso quem tem que dizer é o Tribunal Superior competente para julgamento do recurso. De modo que o que tem que aferir o presidente do tribunal, a qual é se houve no recurso ou não a alegação de violação da Constituição. Alegação ou não de violação à legislação federal. Isso que tem que apreciar o presidente do tribunal de origem. Sob pena de usurpação da competência desses tribunais superiores, porque o mérito é para ser analisado lá, e não pelo presidente do tribunal de origem. Então, me parece que essa distinção é de suma importância e não tem sido observada no dia a dia dos recursos excepcionais. Ainda em relação ao juízo de mérito desses recursos, é importante anotar que, diferentemente de tribunais europeus de cassação, os tribunais superiores no Brasil, caso STF e STJ, são não tribunais de mera cassação, mas sim tribunais de revisão. De modo que os tribunais superiores no Brasil não se limitam a censurar a decisão recorrida. Eles aplicam para a solução do caso concreto a legislação federal, a Constituição, a correta interpretação da legislação federal. Então, os tribunais superiores não se limitam a cassar a decisão recorrida, dizendo ao tribunal, você, ao decidir, violou a Constituição, profira outra decisão sem essa violação. Os tribunais de cassação na Europa funcionam assim. Aqui no Brasil, não. Os tribunais superiores, além de censurarem a decisão recorrida, eles julgam os recursos aplicando a Constituição, aplicando a legislação federal. Outra questão que me parece importante, relacionada a esses recursos excepcionais, diz respeito ao efeito suspensivo. Os recursos excepcionais, recurso extraordinário, recurso especial, são recursos que não têm, menos op legis, efeito suspensivo. De modo que a interposição do recurso especial, a interposição do recurso extraordinário, esses recursos não vão impedir a decisão recorrida de produzir desde logo seus normais e regulares efeitos. A decisão pode até ser executada, a decisão é possível, inclusive, de execução provisória. Então, como regra, esses recursos não têm efeito suspensivo, está muito claro no CPC, seja no parágrafo 2º do artigo 542, seja no artigo 497. Esses recursos, então, o op legis não tem efeito suspensivo. Mas tem-se entendido que, excepcionalmente, é possível a atribuição de efeito suspensivo a esses recursos por decisão judicial, por obra do juiz. Por isso que se diz que, excepcionalmente, esses recursos podem merecer efeito suspensivo op iudices, por obra do juiz, por decisão judicial. O instrumento que tem sido utilizado para se pedir, se conseguir esse efeito suspensivo aos recursos excepcionais, é o instrumento da medida cautelar. No âmbito dessa medida cautelar, eu demonstro a presença do fumus boniuris, ou seja, a possibilidade de êxito do meu recurso, seja na admissibilidade, seja no mérito, e demonstro que os efeitos da decisão recorrida, se verificarem desde já, isso vai acarretar ao recorrente uma lesão grave, de difícil, incerta ou até impossível reparação. Aí, então, diante da presença desses dois requisitos, fumus boniuris e periculum in mora, é possível, no âmbito de uma medida cautelar, se emprestar efeito suspensivo aos recursos excepcionais, paralisando a eficácia da decisão recorrida. Essa medida cautelar, segundo os tribunais superiores, não tem autonomia própria das medidas cautelares, de modo que basta uma mera petição, um mero incidente mesmo dentro desses recursos. Não há necessidade de citação para cautelar, nada disso. Basta que o sujeito peça e o tribunal vai examinar.
de modo que é uma medida cautelar com mero incidente dentro do recurso excepcional, não tem autonomia das cautelares. Se a decisão tiver um conteúdo positivo, muito bem, eu devo pedir o efeito suspensivo. Agora, se a decisão tem conteúdo negativo, a decisão deixou de conceder algo pedido pelo recorrente, então o correto não é pedir efeito suspensivo, mas sim a antecipação da tutela recursal. Pedi uma prova, ela foi indeferida, eu agravei, o tribunal continuou a indeferir a prova, põe um recurso especial, a prova precisa ser produzida de imediato, senão os vestígios sumirão, então eu peço não efeito suspensivo, porque não há nada que suspender, a decisão é de conteúdo negativo, eu então peço antecipação da tutela recursal, demonstrando os requisitos para qualquer antecipação de tutela, verossimilhança e também o periculum in mora. Então, quando a decisão tiver conteúdo negativo, eu devo pedir antecipação da tutela recursal, não efeito suspensivo. Competência para concessão desse efeito suspensivo ou então da antecipação de tutela recursal. Os tribunais superiores têm um entendimento calcado em duas súmulas do STF, as súmulas 634 e 635, no sentido de que a competência para concessão do efeito suspensivo é do tribunal AQUO, enquanto não tiver sido feito no tribunal AQUO o juízo de admissibilidade do recurso excepcional interposto. Então, se o recurso excepcional interposto, e ele é interposto diante do presidente do tribunal AQUO, depois vai examinar a admissibilidade e remeter-se o caso para o tribunal superior. Se ainda não foi feito o exame da admissibilidade do recurso excepcional no tribunal AQUO, a competência para a concessão do efeito suspensivo é dele, tribunal AQUO, por meio do seu presidente ou vice-presidente, ou então presidentes das seções de direito privado e direito público. Tem competência para examinar a admissibilidade desses recursos. Depois de feito o exame da admissibilidade, então a competência passa a ser do Tribunal Superior para concessão do efeito suspensivo, para concessão da medida cautelar que vai paralisar os efeitos da decisão recorrida. Então, enquanto não feito o juízo de admissibilidade na origem, a competência para concessão do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela recursal é da origem, do presidente do tribunal de origem. Depois de feito o juízo de admissibilidade, a competência para concessão do efeito suspensivo passa a ser do Tribunal Superior. Por meio do relator, se o recurso excepcional já foi distribuído no Tribunal Superior, ou então por meio do presidente do Tribunal Superior, se o recurso ainda não foi distribuído. O recurso não foi objeto ainda de distribuição. O STJ tem lá um posicionamento também no sentido de que a antecipação de tutela recursal, por ser uma medida mais drástica que a cautelar que concede efeito suspensivo, deve ser apenas apreciada essa antecipação de tutela recursal por ele, STJ. De modo que, sendo o caso de pedido de antecipação de tutela recursal, pouco importa se houve ou não houve o prévio juízo de admissibilidade feito na origem. A competência sempre vai ser dele, STJ, porque aí o caso é de antecipação do julgamento do recurso, julgamento esse que é da competência do STJ. Procedimento, eu já encaminho para o final, o procedimento dos recursos excepcionais é um procedimento simples, não é complexo. A interposição do recurso excepcional, seja ele especial ou extraordinário, é feita diante do presidente do tribunal de origem. Eu dirijo meu recurso excepcional para o presidente do tribunal de origem. O presidente do tribunal de origem vai colher as contrarrazões da parte oposta, da parte contrária, e depois de colher a manifestação da parte contrária, vai apreciar a admissibilidade do recurso. Apreciar qualquer requisito de admissibilidade para esses recursos. Exceto um, em relação ao recurso especial, que é a repercussão geral. Repercussão geral, apreciação da existência ou não da repercussão geral é de competência exclusiva do STF, de modo que o presidente do tribunal de origem aprecia todos os outros pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, mas não aprecia a presença ou não da repercussão geral. Quem vai apreciar é
o STF. Quem tem competência para apreciar o STF. Feito o juízo de admissibilidade, de duas uma. Ou o presidente do tribunal de origem entende que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade e, portanto, remete o processo para o Tribunal Superior, para que lá o recurso excepcional seja julgado, seja decidido. Ou então ele entende faltantes alguns dos requisitos de admissibilidade e, portanto, nega seguimento ao recurso excepcional. Diante da negativa de seguimento do recurso excepcional pelo presidente do tribunal de origem, tem cabimento o recurso de agravo previsto no artigo 544 do CPC, que até bem pouco tempo atrás era agravo de instrumento, tirava cópias e peças do processo e mandava para o Tribunal Superior só o agravo com cópias das principais peças do processo. Hoje em dia esse agravo não é mais de instrumento. Esse agravo é um agravo, como diz o próprio artigo 544, nos próprios autos, portanto o processo sobe junto com o agravo todo para o Tribunal Superior. Não há mais necessidade de formar instrumento, tirar cópias das principais peças do processo. Chegando o recurso excepcional no Tribunal Superior, seja porque o juízo já foi positivo de admissibilidade, seja porque houve a interposição desse agravo do 544, lá no Tribunal Superior o recurso excepcional vai ser apreciado. Se houve a interposição do agravo, antes de apreciar o especial, o Tribunal Superior vai apreciar o agravo. Apreciando o agravo, pode ser que o Tribunal Superior entenda que o presidente do Tribunal de origem andou bem ao negar seguimento ao recurso interposto. Portanto, nega provimento ao agravo. Se a decisão for monocrática, cabe o agravo interno para o órgão colegiado. Pode ser que o tribunal, no julgamento do agravo, entenda que andou mal o presidente do tribunal de origem ao negar seguimento. E aí, então, dá provimento ao agravo, e então o recurso especial vai ser examinado, o recurso extraordinário vai ser examinado no âmbito do Tribunal Superior. Esse é um procedimento, então, simples para o recurso especial, para o recurso extraordinário. Para finalizar, e aí eu deliberadamente pulo a questão dos recursos especiais extraordinários repetitivos, que é uma questão bastante delicada, bastante discutida atualmente. O STJ, por exemplo, na ação ou na demanda ou no recurso especial relacionado à questão do FGTS, bastante discutida hoje, correção monetária do FGTS, resolveu suspender não só os recursos que estão nos tribunais de origem, mas todas as ações referentes ao FGTS, a correção monetária, né? O que extrapola um pouco do que está previsto no CPC para os recursos repetitivos, porque lá haveria o sobrestamento apenas dos recursos presentes nos tribunais de origem, não de toda e qualquer ação, ainda que a demanda esteja em primeiro grau de jurisdição, mas o STJ resolveu ampliar isso. Então tem bastante coisa para se discutir em relação aos recursos excepcionais repetitivos. Para encerrar, eu trago uma última questão relacionada a esses recursos excepcionais, que tem a ver com o recurso especial e a violação de Constituição, a violação da Constituição Federal. Uma questão bastante polêmica e debatida também. É possível se discutir violação da Constituição no âmbito de um recurso especial? A princípio, não. A princípio, o recurso especial serve para debater questão federal, relacionada à legislação infraconstitucional de caráter federal. Violação da Constituição, a princípio, para ser discutida no recurso extraordinário. Agora, isso não exclui totalmente a possibilidade do STJ examinar a Constituição ou julgar um recurso especial. Por exemplo, o sujeito interpôs um recurso especial dizendo que o acórdão proferido pelo tribunal ACO violou um dado dispositivo de lei federal. Chega o recurso especial no STJ para o STJ julgar, e o STJ entende que, de fato, o dispositivo de lei federal invocado pelo acórdão recorrido não deveria ter sido aplicado naquele caso concreto. E não deveria ter sido aplicado aquele dispositivo de lei federal porque ele é inconstitucional. É possível o STJ examinar o controle difuso de constitucionalidade ou não de um dispositivo de lei federal invocado num recurso especial? Plenamente possível, né? Outra situação, o STJ
ao apreciar um recurso especial, um dispositivo de lei federal, objeto de debate nesse recurso especial, dá interpretação, ou diz que a interpretação daquele dispositivo de lei federal, a interpretação correta é aquela porque é a interpretação de acordo com a Constituição Federal, e que as outras interpretações, portanto, não podem ser utilizadas porque violam a Constituição. É possível o STJ fazer isso no âmbito de um recurso especial? Plenamente possível. Uma interpretação conforme a Constituição de um dispositivo de lei federal, controle de constitucionalidade difuso no âmbito do recurso especial, plenamente possível, né? De modo que, excepcionalmente, é possível, sim, que o STJ, ao julgar um recurso especial, exerça controle difuso de constitucionalidade. Essas, então, as principais questões que eu resolvi trazer para debate, mais polêmicas. É lógico que nós não tratamos de todas as questões relacionadas a esses recursos excepcionais, que são recursos bastante ricos, né, nessas questões polêmicas, duvidosas. Parece que essas questões são importantes, são questões presentes atualmente no dia a dia de quem lida com o processo civil e lida com a interposição, seja do recurso especial, seja do recurso extraordinário. Deliberadamente ficou de fora a questão dos recursos especiais extraordinários repetitivos, que eu espero que a OAB, com o Departamento de Cultura, me abra oportunidade para que volte para falar desses recursos excepcionais repetitivos.